A graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, em João capítulo 20, versículos de 19 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20, versículos 19 em diante. É uma igreja chique, vem tudo ali. Daqui uns dias ninguém precisa mais de Bíblia, né? Eu já estava vendo todo mundo cantando um hino aqui com o celular. Eu acho que eu vendo Bíblia. Eu acho que nós vamos levar um prejuízo violento. Eu vou começar a vender celular. Celular gospel. Ungido. Vamos ler o texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Podemos nos assentar, meus irmãos? Nós estamos hoje seguindo uma liturgia, o calendário litúrgico de todas as igrejas, que as igrejas deviam seguir, e muitas vezes nós não seguimos, né? Não é praxe, por exemplo, as igrejas seguirem um calendário litúrgico. Mas se a gente fosse seguir, mesmo a igreja católica, as igrejas reformadas, as igrejas que têm uma ordem de culto durante o ano, nós estamos vivendo hoje o terceiro domingo, chamado Domingo Pascal, que relembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, principalmente a ressurreição de Jesus. É a festa maior do cristianismo, é a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, glória a Deus, por isso nós podemos acreditar. Nós aqui nunca vimos a Jesus. Quem viu Jesus aqui? Levanta a mão. Ninguém viu. Nós não tivemos a graça, por exemplo, que Tomé teve. A graça e o puxão de orelha também, né? A incredulidade. Mas muitas vezes nós somos incrédulos. Muitas vezes nós temos a religião, como o pastor falou aqui, né? Temos alguns momentos no culto e na nossa vida que a religião é uma coisa muito importante. Mas Jesus Cristo deixa de ser. Por quê? Porque a religião faz parte de uma tradição social. Todos nós nascemos dentro de uma religião. Eu nasci dentro de uma religião católica, de tão católico que eu fui, através da religião, nem tanto da fé, mas através da tradição religiosa, eu cheguei aí para o seminário e me tornei um frade franciscano. Estudei teologia. Só que quando a gente vê, por exemplo, toda a vida de Jesus, quando a gente começa a estudar a vida de Jesus, desde as promessas desse Jesus lá no Antigo Testamento, em Isaías principalmente,
A gente percebe que Deus é muito mais do que religião. A gente percebe que Jesus Cristo é muito mais do que uma denominação cristã religiosa. Hoje nós refletimos aqui hoje de manhã o tanto de igrejas que existe no Brasil afora, o tanto de denominações que existem. As pessoas estão até brincando com nomes de igrejas. Outro dia mandaram um e-mail para mim, né, dizendo alguns nomes de igreja, que misericórdia. A gente ri no primeiro momento, mas depois a gente fica questionando, será que isso é verdade? Eu fui pregar uma vez em Cachoeiro de Itapemirim, e o pastor de lá da 7ª igreja foi dar uma volta comigo na cidade. Ele falou, vou passar em frente a uma igreja, presta atenção no nome. Igreja Evangélica Pentecostal Fogo que Queima. Existe algum fogo que não queima? E quando a gente vê Deus mandar Jesus ao mundo, né? Jesus vem ao mundo feito homem. Jesus Cristo, Deus feito homem, passa por todas as dificuldades humanas. Inclusive, desde a concepção de Jesus, já foi uma coisa que extrapola a razão social, a razão de tudo. Jesus é concebido de uma mulher solteira. Se a gente for ver a genealogia de Jesus, existem pessoas ali que, misericórdia, piores do que nós, muitas vezes. Jesus nasce envolto a muito mistério, a muita confusão que já tirava a tradição dos judeus. Jesus nasce, Deus feito homem, numa manjedoura, junto aos animais. José é convencido a cuidar de Jesus e de Maria. Lógico, já casados ali, não tem problema nenhum teológico nisso. Mas a forma como Deus se faz homem é uma coisa impressionante. Eu acho que nós devíamos começar a pensar nisso. Jesus Cristo, ele quebra todas as tradições que nós muitas vezes valorizamos. E nós não pensamos nisso. Se a gente vai para o Evangelho de Mateus, a gente vê Jesus confrontando de forma violenta os fariseus. Jesus Cristo vem arrebentar com toda a religiosidade judaica, com toda a tradição judaica. Ele não vem acabar, não. Mas ele vem fazer refletir. Jesus vem fazer o povo a ter uma fé inteligente. Quando Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, isso tem a ver muito com inteligência. Isso tem a ver muito com o modo de vida que nós vivemos em Deus, e com Deus, e para Deus. Só que atualmente nós estamos vivendo uma fé burra, descompromissada. Uma fé que não exige da gente pensar. Uma fé que não exige da gente compromisso. Uma fé que não exige de nós um pensamento mais inteligente a respeito das coisas do alto, as coisas de Deus. Jesus passa a vida dele todinha, eu falei hoje de manhã, com um monte de gente atrás dele. Só que ele escolhe só 12 para conversar. Ele escolhe só 12 para ensinar. As multidões estavam correndo atrás dos milagres, dos prodígios. Estavam correndo atrás também de resolver as suas necessidades momentâneas. Mas Jesus escolheu 12 discípulos para ensinar. Qual é a função do discípulo? Aprender. As conversas mais inteligentes de Jesus, as comunicações mais diretas do Pai através de Jesus Cristo foram para os discípulos, não foram para as multidões. As multidões não queriam ouvir. As multidões estavam seguindo um guru. E quantos milagres Jesus fez, né? No final aqui João fala, olha, se for escrever tudo que ele fez, se for escrever tudo que ele falou, se for escrever todas as atitudes de Jesus, não caberia nesse livro, não caberia em nenhum livro. Jesus passa a vida dele todinha confrontando a religiosidade. E foi por isso que ele morreu. Jesus não morreu porque ele infringiu a lei. Jesus morreu porque ele mexeu num vespeiro chamado religião. Jesus foi condenado por religiosos.
Jesus foi condenado por pessoas que conheciam profundamente a palavra e as promessas de Deus. E infelizmente hoje Jesus continua morrendo a cada dia por cada um de nós. Jesus continua sendo condenado pela nossa falta de visão, pela nossa falta de compromisso, pela nossa ingratidão com relação a tudo aquilo que nós lemos no Salmo 106. Nós somos ingratos. Nós não estamos felizes com nada. Quando a gente vê a história da ressurreição de Jesus, a história de todo o sofrimento de Jesus, a causa por que ele morreu, quando a gente vê o sepulcro de Jesus, quando a gente vê a situação dos discípulos que ficaram totalmente perdidos quando Jesus morreu, e olha que esses discípulos tiveram a oportunidade de saber tudo a respeito de Deus. Quando Jesus morre, existia a promessa da ressurreição, mas os discípulos ficaram profundamente medrosos. Enterraram Jesus, Jesus ressuscita, mas nesse texto nós vemos os discípulos fechados numa casa, com quê? Com medo. A igreja do Senhor Jesus nasce em meio ao medo, não nasce em meio ao júbilo. Tem muita gente que pensa que a igreja nasceu em Pentecostes. Existem duas correntes teológicas que nos diz que uma nasceu em Pentecostes e a outra nasceu nesse momento que Jesus aparece em meio ao medo, à insegurança, à dúvida. Os discípulos estavam totalmente perdidos, estavam trancados, quietinhos, provavelmente nem oravam, para não fazer barulho, porque eles corriam o risco de morrer também. Em meio a todo esse medo, eu não sei na vida de vocês se vocês já passaram por isso, medo, insegurança, falta de fé. Quem aqui já não teve falta de fé? Eu já tive. Eu já tive. Aliás, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que de vez em quando, parece que Deus, tudo vem de Deus, né? Parece que Deus nos prova. E com as provas a gente às vezes tem a tentação de perguntar: onde é que o senhor está? Não sei se você já se fez essa pergunta. Às vezes a vida é tão cruel, às vezes a vida é tão dolorida, às vezes a vida é tão difícil que você pergunta: e aí, eu conheço o Evangelho, eu conheço esse Jesus, mas cadê você? Os discípulos estavam na mesma situação que muitas vezes nós nos encontramos. E como um passe de mágica, Jesus aparece, as portas trancadas, Jesus, eu não sei se apareceu instantaneamente ou se cruzou a parede, Jesus aparece. Paz esteja convosco. A paz. Muitos escritores já disseram que paz não é ausência de problemas, mas é a força que Deus nos dá para a gente superar os problemas. Eu acredito um pouco nisso. Tem muita gente, muito crente fiel a Deus, que o mundo pode estar acabando, filho pode estar morrendo, marido pode estar morrendo, mulher pode estar morrendo, pode estar falindo, pode estar... Ele está em paz. Porque ele já foi conscientizado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que a vida dele eterna é lá. Aqui é essa pauleira que a gente está vivendo mesmo. Então essa questão de Jesus chegar e falar: paz esteja convosco, não significa: olha, acabou o sofrimento de vocês, eu estou vivo, agora vocês vão receber o poder, agora vocês vão arrebentar, agora vocês vão se tornar as pessoas mais vitoriosas da face da terra. Paz seja contigo, paz seja com vocês. Receba o Espírito Santo. Aí nasce a responsabilidade dos discípulos de ser testemunhas. Por 2 vezes Jesus fala: paz seja convosco, os pecados de vocês perdoaram. Por isso que aqui a gente acredita que a igreja é o lugar onde nós, como comunidade pecadora, nós somos perdoados. Ninguém tem poder de perdoar ninguém, a não ser Deus. Mas quando a igreja se humilha, Deus derrama o seu perdão. Eu não quero entrar nesse tema que é muito complicado teologicamente.
Quando Jesus aparece para esses apóstolos, faltava um, Tomé. Imagina, depois que Jesus falou tudo isso, Jesus vai embora, some. Os discípulos devem ter ficado como que... Você imaginou isso? Alegres, felizes. Aí chega Tomé. Sempre tem um Tomé na vida da gente, não tem? Às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está daquele jeito assim. Aí chega um Tomé e fala assim: você está ficando doido? Você teve uma visão. Isso é mentira. Se eu não ver, eu não acredito. Se eu não colocar o dedo ali onde ele foi crucificado, as feridas, nas chagas dele, eu não acredito. Aí vocês imaginam o inferno que foi viver 8 dias com esse Tomé. Porque provavelmente os discípulos falaram: Tomé, eu acho que a discussão era assim: Tomé, ele veio. Tomé, o Espírito Santo ele derramou sobre nós, receba o Espírito Santo. Tomé, já pensou 8 dias Tomé falando: vocês estão loucos? 8 dias colocando dúvidas. 8 dias, talvez investigando a forma como Jesus apareceu. 8 dias, uma pessoa totalmente incrédula. Aí depois de 8 dias, Jesus vem e aparece novamente. Com a mesma ladainha. Paz seja convosco. Tomé, vem aqui. Você já pensou a cara de tacho de Tomé? E os discípulos, eu acho que falou: está vendo? Já pensou a discussão que estava ali na hora? Está vendo, Tomé? E eu acho que Tomé ficou tão desconcertado. E a gente volta à questão da saudação de Jesus: paz seja convosco. Tomé, põe o dedo aqui. Tomé, põe a mão aqui. Viu? Acreditou? Bem-aventurados que não viram e creram. Quando Jesus fala: paz seja convosco, recebei o Espírito Santo. A partir daquele momento, as pessoas que eram discípulas se tornaram apóstolos de Jesus. E foram através desses apóstolos, através do derramamento do Espírito Santo, que nós hoje podemos crer sem ter visto. Como é que se explica a fé? A história da vida de Jesus é uma loucura. Que só pela fé, só pela ação do Espírito Santo, é que nós podemos acreditar que nós temos um Redentor, que o nosso Redentor vive. A fé vem pelo ouvir. Nós temos que pregar. Mas se o Espírito Santo não atuar no coração de quem ouve a mensagem verdadeira e genuína do Evangelho, as pessoas não têm condições de crer nessa história. Você crê? Sem ter visto? É sinal que você tem o Espírito Santo de Deus. E começou essa história lá, naquela casa, com um monte de discípulos, cheio de medo. Depois que Jesus falou: paz seja convosco, depois de 8 dias, mas paz seja convosco, eles viram, eles se conscientizaram que Jesus estava vivo, eles saíram da casa. Aí vocês vão lá para Atos dos Apóstolos. Aí acontece Pentecostes, aí acontece um monte de confusão. E aí acontece também novas criaturas. Você vê que Pedro e João, por exemplo, em Atos é relatado que eles foram presos, que eles foram açoitados, que eles foram ridicularizados. Mas você vê, por exemplo, a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Antes do Espírito Santo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Antes do Espírito Santo, os discípulos ficaram totalmente perdidos. Não entendiam a mensagem do reino. Mas depois do Espírito Santo, a igreja do Senhor Jesus começa a tomar corpo. Vocês estão completando 34 anos de vida. Só que a igreja de Jesus Cristo tem 2000 e poucos anos. 2016 anos, vamos dizer assim. Nesses 2000 e poucos anos, muita gente morreu pela fé. Nesses 2000 anos, muita gente
experimentou o poder de Deus na sua vida de forma sobrenatural? Nesses 2000 anos de história de igreja, a gente leu o Salmo 106 baseado nos 34 anos da igreja de vocês, mas esse Salmo 106 a gente pode estar lá no início da igreja. Foram muito derramamento de sangue, muita política, muita coisa errada, muita gente que usou do cristianismo para desviar totalmente aquilo que Jesus é e foi. Hoje nós vivemos a mesma situação, nós vivemos um cristianismo totalmente sem Cristo. Nós vivemos um cristianismo totalmente sem a aparência de Jesus Cristo. Porque quando as pessoas vinham para seguir a Jesus, Jesus falava: olha, você quer me seguir? Pega a tua cruz. Hoje não se pode falar em cruz. Você quer seguir a Jesus? Vem cá, vende tudo que você tem. Lucas 16:16. Vende tudo que você tem. Jesus podia ter falado: leva lá na sinagoga, dê o dízimo. Jesus falou: vende tudo que você tem, dê aos pobres. Vem, segue. Você foi? O homem rico também não foi. Chorou. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo hoje? Não é à toa que a igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não é à toa que Deus tem levantado muitas pessoas que a gente não tem nem noção que está fazendo a obra de Deus. E está fazendo a obra de Deus. Porque se fosse depender da igreja formal como a nossa, o evangelho estaria perdido. Nós somos legalistas. Nós somos preguiçosos. Nós somos totalmente egoístas. Quem aqui está preocupado com as pessoas que estão indo para o inferno? Às vezes da nossa própria casa. Quem se preocupa com a vida espiritual das pessoas? Quem se preocupa, por exemplo, com a mudança de vida que só o Evangelho pode dar para as pessoas? Paulo diz: olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí em Romanos o mesmo Paulo fala: mas como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não tem quem envie, quem sustente? Meus irmãos, eu estou cansado. Eu estou cansado de ser missionário. Eu comentava com o pastor de vocês hoje que muitas vezes o missionário é aquele que é tratado como se fosse um ET. Todo mundo acha o missionário diferente, todo mundo acha o trabalho do missionário lindo, todo mundo acha o trabalho e o sofrimento do missionário a coisa mais linda do mundo. Outro dia uma mulher muito rica em São Paulo me convidou para jantar, faz um tempinho já isso, e eu cheguei no apartamento desse casal, um sonho, uma coisa assim cinematográfica. A mesa posta assim, parecia, falei, meu Deus do céu, que copo que a gente usa, o que a gente vai fazer? E engraçado que eu tinha acabado de chegar do Nordeste, olha o choque, pá! Lá comendo carne de bode, não tinha nem mesa. E de repente, num palacete. Aí nos assentamos ali, comendo uns aperitivos ali, a mulher olhou para mim e falou assim: eu amo receber missionário na minha casa. Amo. Eu falei: nossa, que bom. Eu falei: mas por que a senhora gosta de receber? Ela falou: amo ouvir as histórias de sofrimento de missões. Edifica tanto a minha fé. Eu me sinto tão fortalecida. Quando o missionário está lá no campo, não tem dinheiro, não tem nada, ele tem que orar. Meus irmãos, eu fiquei com uma vontade de bater nessa irmã. Eu falei: gente, o que é isso? Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Que fé é essa? Será que não basta a palavra de Deus para saber que o evangelho realmente é cruz, é sacrifício, é morte? A comida daquela casa não desceu. E eu fico pensando qual que é a mentalidade que nós temos com relação ao reino de Deus. Milhares e bilhões de pessoas que não conhecem o que nós conhecemos. Segurança. Olha, nós cantamos
E eu entrego, essa música é linda, né? Eu entrego, a gente pode entregar, a gente pode descansar nas mãos de Deus em todas as dificuldades. Só que nós estamos vivendo como pessoas que não têm acesso a essas promessas. Parece que a nossa fé é uma coisa falsa, parece que não é uma coisa certa. Eu vejo muitos crentes hoje que não são gratos a Deus. Eu vejo muitos crentes hoje que estão sofrendo por não terem as coisas que o mundo oferece. Eu tenho visto muitos crentes hoje que estão focados nas coisas que o mundo está oferecendo, nesse mundo cruel de escravidão. Eu estou vendo que tantos crentes hoje estão perdendo a essência daquilo que Jesus veio fazer na minha vida e na tua vida, que é tranquilidade, que é paz. Nós sabemos que a nossa vida aqui é curta, curtíssima. Queira ou não queira, nós vamos morrer. Esse mundo aqui, nós não vamos levar nada. E o problema não é quando nós vamos morrer, mas é como nós estamos vivendo. O pastor Renato falou uma coisa interessante, né? Quando ele for chamado a Deus, quando ele se encontrar com Deus, Deus vai perguntar para ele da fidelidade dele. Uma vez eu ouvi um testemunho de um chinês que falou que a primeira coisa que ele quer encontrar no céu são as pessoas que investiram dinheiro na obra missionária. Porque se não fosse um investimento na obra missionária, ele, como chinês, nunca teria acesso ao Evangelho. Todo mundo acha bonito missões, todo mundo acha bonito as histórias de missões, mas ninguém pergunta quanto custa. E ninguém se responsabiliza também. Eu faço parte disso. Eu tenho obrigação de abençoar a obra missionária. Eu tenho obrigação de ser um missionário. Nós aprendemos, talvez de uma forma muito errada, 3 formas de fazer missão. Eu acho que vocês aprenderam isso, quem está na igreja há muito tempo, né? E eu também aprendi isso, já ouvi isso, inclusive na igreja católica. Missão se faz orando, contribuindo e indo. Então, se eu oro, eu já estou fazendo missão, não preciso contribuir. Se eu contribuo, eu não preciso ir, eu estou terceirizando. Né? Quando eu fui desafiado a trabalhar lá com as prostitutas em Belo Horizonte, os presbíteros me chamaram na igreja para... tem muita prostituta aqui, a gente quer fazer um trabalho, tudo, você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, não. Vocês estão querendo terceirizar? Vocês estão querendo pagar um missionário que vem aqui e faça o que vocês devem fazer? Não. E muitas vezes a igreja quer terceirizar. Vamos trazer um missionário custa barato, missionário vive pela fé. Vamos trazer um missionário, não vamos contratar um pastor, não, vamos trazer um missionário, ele tem especialidade de trabalhar com isso. E missão, a gente sempre coloca missão como pobreza. Quando a gente pensa em missão, o que você pensa? Missão, vamos fazer missão? Então vamos lá para o Nordeste. Mas não vamos lá para Fortaleza, não. Missão, vamos para a África. Missão significa pobreza. E nós temos missão, o alvo da missão são todos. Qual que é a pior pobreza que existe para o cristão? É aquela pobreza onde a pessoa não tem nada, a não ser dinheiro. A pior pobreza é aquela onde a pessoa não tem nada. Ela não tem saúde, ela não tem paz, ela não tem esperança, ela não tem nada, mas ela tem dinheiro, só dinheiro. Eu tenho experiência, por exemplo, de viver algumas horas em casas de pau a pique, onde as pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. E que lá, muitas vezes, eles têm que orar para saber o que Deus vai colocar na mesa. E nunca falta. E eu já tive experiência, por exemplo, de ficar hospedado em mansões, onde a gente percebe que as pessoas não têm paz, não têm alegria. Tem religião, mas só tem dinheiro e alguma imagem muito longe de Jesus Cristo.
Nos falta amor, meus irmãos, pelo reino de Deus. Nos falta paixão pelo reino de Deus. Nos falta fé pelo reino de Deus. Nos falta encarnar na nossa vida o evangelho da esperança que Jesus veio trazer a cada um de nós. Falta-nos amor. Por que falta amor? Porque hoje nós nos importamos, não temos sensibilidade com relação a nada. Temos. Eu me lembro de um testemunho da Madre Teresa de Calcutá. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa figura. Teresa de Calcutá foi uma freira que nasceu numa família rica, se tornou freira e resolveu trabalhar com pobres. Existe até um filme a respeito da vida dela que vale a pena a gente ver. São pessoas que passaram pelo mundo e que deixaram as suas marcas profundas. E Madre Teresa de Calcutá começou a trabalhar com cancerosos e rancenianos, leprosos, na Índia. Uma pobre ajudando os pobres. E de repente, um repórter americano viu o trabalho dela nas ruas de Calcutá. E fez um artigo e saiu no New York Times, nos Estados Unidos. E um multimilionário resolveu doar todas as instalações do hospital que a Madre Teresa queria, que ela precisava fazer, que era o sonho dela fazer. Só que a única condição desse milionário era: eu não quero aparecer. Mandou dinheiro, ela construiu, nunca ninguém ficou sabendo, mas um dia esse milionário resolveu ir a Calcutá e resolveu conhecer o trabalho de Madre Teresa de Calcutá. Chegou no hospital sem falar nada, como uma pessoa normal, comum. Perguntou para a freira: eu queria conversar com a Madre Teresa de Calcutá. E tudo muito simples lá. A freirinha, que já era, né, da comunidade de Madre Teresa de Calcutá, falou assim: olha, ela deve estar aí em um desses quartos do hospital. Dá uma volta aí, o senhor vai encontrar com a Madre Teresa. E esse investidor começou a andar e a ter contato com a miséria humana. E não achava a Madre Teresa de Calcutá. Quando, de repente, ele parou na porta de um quarto e viu a Madre Teresa de Calcutá lavando as pernas com feridas de um leproso. É relatado nesse testemunho o mau cheiro. É relatado nesse testemunho a miséria, aquilo que a carne é. E esse investidor ficou parado na porta e, de repente, a Madre Teresa de Calcutá olhou para ele, perguntou o que ele queria. E aquele homem estava praticamente sem voz de ver aquela mulher lavando as feridas daquele miserável. E ele olhou para a Madre Teresa e falou assim: eu não faço isso por dinheiro nenhum do mundo. E diz o relato que ela sorriu e ela falou: eu também não. Será que não falta esse tipo de testemunho hoje? Será que nós não temos o Espírito Santo para poder ser diferente para as pessoas que estão indo para o inferno? Será que o Espírito Santo não tem dado sensibilidade a cada um de nós para perceber que nós não somos nada, a não ser instrumento nas mãos de Deus para fazer esse mundo mudar? Nós estamos vivendo momentos terríveis no Brasil. A política, uma coisa vergonhosa, o tanto de dinheiro, o tanto de desperdício, o tanto de injustiça, o tanto de coisas. E a gente está humanamente fixo numa coisa só: ela tem que sair. Não dá mais para o presidente sair. Não dá mais para o presidente ficar. Tem que sair. E vai entrar o vice. E pode ser que tenha outra eleição. Você sabe o que vai mudar? Você sabe qual que é a solução para o Brasil hoje? Coração voltado a Deus. Enquanto não houver conversão, nossa conversão,
enquanto o Evangelho realmente não estiver encarnado na nossa mente, para que a gente possa dar testemunho para as pessoas, enquanto os políticos hoje não forem alcançados pelo poder do Evangelho de forma genuína, nós vamos viver sobre a escravidão e sobre o roubo. Adianta orar? Lógico que adianta. Adianta exercer o nosso papel de cidadão, votando, escolhendo? Lógico que adianta. Temos que orar pelos nossos governantes? Temos, com raiva. Senhor, abençoe a Dilma. Senhor, toca. Eu acho que tem gente que nem ora para ela se converter, né? Deus tem poder de mudar o coração dela? Lógico que tem. Mudou o meu. Não pode mudar o seu. E por que as igrejas não se unem, por exemplo, para fazer um ano de campanha de oração pelo Brasil? De jejum pelo Brasil? Por que a gente não ora pela conversão das pessoas? Não só dos políticos, mas das pessoas em geral. A igreja primitiva, quando os apóstolos eram presos, a igreja ficava orando. E Deus mandava anjo, libertava. Hoje nós não estamos mais vendo isso. Hoje nós não queremos mais ver isso. E é por isso que nós vamos sofrer cada vez mais. Porque nós não queremos participar de um reino onde existe um Deus que é Deus. Aonde existe um Deus que é Deus, um Deus que pode transformar todas as coisas, inclusive não só coisas, situações, mas o principal, pessoas. Como é que está a tua vida cristã? Como é que está a tua vida de compromisso com Deus? O pastor Renato falou que nós temos trabalho missionário com prostitutas em Sergipe, tudo. Nós não vivemos, eu não sou pastor de igreja, eu não sou pastor de ovelhas saudáveis como vocês, bem cuidadas. Aqui se vê que o pasto aqui é bom. Dá para ver pelos olhos da fé que existe uma obesidade até espiritual aqui. Vocês comem muito e não exercitam. E Jesus diz que a porta do céu é estreita. O que vai ter de alma atrapalhando a entrada dos outros? Eu não sou pastor de ovelhas assim, limpinhas, bonitinhas, saudáveis. E eu confesso para vocês que eu realmente estou cansado de ver a indiferença da igreja com relação à obra missionária. Desde julho do ano passado, as arrecadações nossas, porque precisa de dinheiro para fazer a obra, está caindo de forma violenta. Nós estamos hoje no vermelho em mais de 100 mil reais. Sei lá quantos mil, acho que 170 mil reais. Algumas coisas nós vamos ter que parar. Nós estamos orando? Lógico que nós estamos orando. Aí vem os crentes e falam, nossa, mas que bonito que é o trabalho de vocês. Quando fala isso, eu tenho vontade de bater. Ai, pastor, eu gostaria tanto de fazer o que o senhor faz. Uma ova. Ai, pastor, que coisa linda. Ninguém chega e pergunta, pastor, quanto custa? O ano passado eu fiquei doente. Fiquei o ano inteiro quase doente. Tive um problema seríssimo neurológico. Eu não recebi telefonema de ninguém para perguntar, você está vivo? Eu saí de cena durante um ano. Quando as pessoas ligavam para mim, era para... E aí, você vai vir pregar mesmo? Hoje eu senti na pele, por exemplo, o que é o abandono. A solidão. Por isso que eu quero pedir para vocês, orem pelo pastor de vocês. Orem pelos pastores de forma geral. Existem muitos homens sérios que estão fazendo a obra de Deus, mas a vida pastoral é uma vida muito solitária. Pastor é que nem médico, não tem hora, não tem... E se a gente não disciplinar... Outro dia ligaram 3 horas da manhã na minha casa.
E eu não sou pastor de ovelhas, eu não sou pastor de um rebanho assim. E quando eu atendo o telefone, assustado já, né? Porque ligar esse horário, ou morreu ou vai morrer. Uma mulher desesperada do Paraná. Ai, pastor, estou ligando para todo mundo, para o Brasil inteiro, para orar. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pastor, a minha avó, 93 anos na UTI. Faça-me o favor, né? O que a gente ora para uma pessoa de 93 anos que está na UTI? Deus restaura a vida. Deus traz de volta. Eu fiquei com tanta bronca. Porque a mulher estava inconformada. E crente. Crente em Jesus. É mole. Então, pastor tem disso. Qualquer briguinha. Ai, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui porque eu não aguento mais. Qualquer confusão. Pastor, nossa, não me atende. Olha que homem safado. Não sei para que tem celular. Ore pelos pastores. Valorizem os servos de Deus. Invistam na obra missionária, vivam a fé. Eu estou aqui, vou terminar com essa história que aconteceu comigo um tempo atrás. E está mais ou menos na mesma situação que eu estou aqui hoje. Há uns 4 ou 5 anos, não sei, eu fui pregar num lugar aí, uma igreja rica, bem rica. E a gente estava passando uma fase muito difícil, porque a gente tinha mandado fazer Bíblia na sociedade bíblica, a gente estava assim no sufoco mesmo. E era uma conferência missionária, e eu preguei, e eu ia ficar na cidade uma semana. Quando eu terminei de pregar no culto à noite, chegou um senhor, que eu conhecia ele, muito rico. E ele me cumprimentou, muito afetuoso, e me abraçou, e falou, pastor, olha, eu sempre tive vontade de conhecer melhor o teu trabalho, e cada vez que o senhor vem aqui é uma alegria. Ele falou assim, sempre tive vontade de conhecer melhor, e sempre tive vontade de investir no teu trabalho. Eu falei, pronto. Resolveu o problema. Eu falei, agora não vai ter para ninguém. Ele falou assim, o senhor vai ficar aqui até que dia? Eu falei, vou embora quinta-feira. Ele falou, então quarta-feira eu quero encontrar com o senhor aqui, que eu quero dar uma oferta para o senhor, para o trabalho missionário. Meus irmãos, quando ele falou que ia dar uma oferta, eu falei, pronto, não vou nem orar mais, acabou. Esse homem resolveu os problemas. E a gente é tão idiota, eu falei, vai ser uma coisa absurda. Vai sobrar. Meus irmãos, segunda-feira não chegava, terça-feira não chegava, de terça para quarta eu quase não dormi, já estava fazendo planos. Quando chega quarta-feira, vou para a igreja cedo. Chego na igreja, a igreja lotada de gente, um monte de gente. Eu falei, uai, o que aconteceu? Um velório. Eu cheguei assim para o diácono, falei, quem morreu? Ele falou, você não está sabendo? Doutor fulano de tal. Eu falei, o quê? Meus irmãos, era o homem. Eu fiquei pior do que a viúva. Vocês estão rindo, porque não foi com vocês. Mas pense num sofrimento. Eu entrei por trás da igreja, fui para a cozinha, tomei água, respirei. Naquele momento eu estava brigado com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor é bem-humorado, mas desse jeito não dá. Tinha que ser hoje. O que o Senhor está querendo comigo? Eu não comecei a discutir com Deus. Fui lá no velório, cumprimentei a esposa. E ela olhou para mim e falou assim, meu irmão, vocês marcaram de conversar? Eu falei, pois é, minha irmã. Ela falou, daqui 1 mês mais ou menos eu entro em contato com o senhor, nós vamos conversar. Eu falei, ixi, daqui 1 mês eu estou morto.
Quais foram as lições que eu tirei desse evento na minha vida? A gente sempre aprendendo com as desgraças, né? A primeira coisa que eu aprendi é não esperar tanto dos homens. Não espere tanto das pessoas. Não espere. Principalmente na obra de missionário, não espere. O que eu já teve de gente que chegou para mim e falou: pastor, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar a construir não sei quantas igrejas. Ore por mim, ainda tem a capacidade de pedir para a gente orar. Então a primeira coisa que eu aprendi é depender de Deus. É orar. É estar aos pés do Senhor. E a segunda coisa que eu aprendi: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu vou embora amanhã cedo. Quem quiser dar alguma oferta, dê hoje, para não morrer amanhã. Não vem falar: amanhã eu vou encontrar com você. Não faz isso não, que comigo não dá certo. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Deus fortaleça, Renato, a tua vida, a vida do conselho dessa igreja, dos presbíteros, diáconos, a vida dos membros dessa igreja. Busque a Deus, fortaleça a sua fé. Quer chorar? Entra no teu quarto, fecha a porta, ore a Deus. Quer investir na obra missionária? Tem esses 2 livros aqui. Não, tem 2 livros, um livro e uma Bíblia. Salvos para Servir, eu que escrevi esse livro. Tem muita gente que já falou que já comprou da outra vez. Compra de novo. Dá de presente. Essa Bíblia aqui, eu já falei com o Renato a respeito dessa Bíblia. Essa Bíblia aqui é da nossa missão, da NVI. Tem muita gente que está comprando essa Bíblia e está falando para mim: olha, eu vou comprar, mas eu quero que você doe para algum irmão pobre lá do Nordeste, das igrejas pobres do Nordeste. Nós pretendemos esse ano levar 2.000 Bíblias dessa aqui, se você comprar e doar. Você pode comprar também. A igreja comprou uma caixa semana retrasada aqui. Foi um sufoco, a gente precisando de dinheiro, tudo, comprou uma caixa. Vamos deixar a caixa de Bíblia aqui. Essa Bíblia é muito boa para evangelizar vereador, prefeito, autoridades da cidade. Dá de presente. Ele vai ter um encarte da missão, a Bíblia luxo. Você investindo, né, comprando as Bíblias, comprando o livro, você vai estar ajudando a gente a fazer a obra de Deus. Um dia eu estava pregando em São Paulo, olha que a gente vai enrolando, né? Testemunho. Acabei de pregar e eu estava cansado. Porque pregar cansa. Não sei se vocês sabem que pregar cansa. Não sei o Renato como é que é. Eu, quando eu saio do púlpito, eu não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho e relaxar. Porque você vê todo mundo olhando para você. Eu estou suando aqui que nem um condenado. Acabei de pregar cansado e todo mundo lá comprando livro, Bíblia, tudo. Chegou um senhor perto de mim e falou assim: pois é, ô irmão, eu comprei uma caixa de Bíblia só para ajudar. Eu não sei nem o que eu vou fazer com essas Bíblias. Aí eu olhei para ele e falei assim: ô irmão, você tem mãe? Ele falou: reverendo, eu tenho, por quê? Eu falei: ajuda a tua mãe. Eu não estou precisando de ajuda, eu não estou precisando de esmola, eu estou precisando de parceria. O senhor não sabe o que o senhor vai fazer com a caixa de Bíblia? A coisa que mais falta no mundo é Bíblia, para dar de presente, para não sei o quê. Eu sei que eu esculachei o homem de uma forma tão grossa que até eu fiquei constrangido. E ele saiu assim, meio sem graça. Dali a pouco ele voltou, todo contente. Irmão, comprei mais 3 caixas. Aí ele falou assim: eu gostaria que você levasse essas caixas de Bíblia para abençoar os irmãos nossos lá do Nordeste. Nós não precisamos de esmola nem de ajuda. Nós precisamos de parceria. Então eu espero que vocês colaborem com a compra desse material lá. Tem um monte de coisa. O Carlinho vai estar lá, que está trabalhando com a gente. Pode comprar à vontade. Nós temos até maquininha do cartão. Se endivida no cartão. Fala: eu vou comprar 10 caixas na fé. Vai! O Brasil já está danado mesmo. Eu estou brincando. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Eu estou brincando, mas se você quiser fazer, pode fazer. A minha gratidão pela oportunidade de estar aqui, viu, Renato? Muito obrigado. Conserta aí as heresias, guarda o que é bom. Deus, nós louvamos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor nos mostra através da sua palavra. Nós te adoramos porque Jesus Cristo é o Senhor, Rei, soberano, absoluto. Nós sabemos disso. E nessa noite nós queremos entregar as nossas vidas em tuas mãos. A nossa ansiedade, as nossas preocupações, as nossas dificuldades, as nossas lutas. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos encha com teu Espírito. E que nós, cheios do Espírito Santo, possamos ter coragem dos apóstolos de anunciar, de testemunhar, de correr risco pela causa do teu reino. Nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Tantas lutas e a cada momento nós podemos cantar vitória, porque o Senhor tem nos dado vitória. Muitas vezes nós não percebemos os livramentos que o Senhor nos dá. Muitas vezes nós nos esquecemos até do sustento que nós recebemos das tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, porque nós vamos sair daqui, nós vamos comer, nós vamos dormir, nós vamos ser acolhidos numa casa, e tudo isso é bênção do Senhor. Te louvamos por tudo, ó Deus. Obrigado pela vida dessa igreja, do pastor, dos presbíteros, diáconos, de tudo que funciona nessa igreja. Senhor, alivia o nosso cansaço. Senhor, avive a nossa fé. Senhor, que nós possamos ter nos nossos ouvidos o som da sua voz que diz: a paz seja convosco. Nós precisamos da sua paz. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, igreja. Ide em paz.